Caros irmãos e irmãs, sou o Padre Joedes Castro, da Paróquia de Santa Isabel de Portugal, e nós vamos refletir hoje sobre esse texto do quinto domingo do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, como nós vimos, são esses 40 dias e eles fazem a síntese da vida cristã. Desde o primeiro dia, na quarta-feira de cinzas, Jesus Cristo nos colocou no ritmo dessa intimidade, indicando aqueles 3 elementos do jejum, da oração, da caridade, e que nós fomos vendo ao longo do tempo quaresmal, eles sendo representados. Como Jesus, no primeiro domingo da Quaresma, enfrenta as tentações, mostrando o que é o jejum. No segundo domingo, Jesus mostrou para nós o fruto da oração, com a sua transfiguração. No terceiro domingo, Jesus nos mostrou justamente o fruto da caridade com aquela figueira no meio das vinhas. E no quarto domingo, nós entramos no coração do Domingo da Alegria, no coração do Pai, que nós chamamos Evangelho do Pai Misericordioso, mas nós vamos depois, daqui a uns anos, descobrir o Domingo da Verdadeira Alegria. E agora, o quinto domingo nos coloca diante de um texto de salvação. A experiência, então, da vida cristã na salvação, onde Jesus é colocado em confrontamento a uma situação com os mestres da lei e os fariseus que apresentam para ele uma mulher tomada em adultério. O texto é muito complicado de entender, tanto que os primeiros cristãos levaram 900 anos para incluí-lo na liturgia. O texto está no Evangelho de São João, mas os biblistas hoje, eles afirmam que o texto é de Lucas. E por que essa dificuldade? Porque aqui nós temos uma situação muito complicada. Uma mulher que é tomada em adultério, flagrante adultério, ou seja, no ato, comprova então, com testemunha, e Jesus solta uma sentença: ninguém te condenou, eu não te condeno. Isso se tornou um grande problema para as primeiras comunidades, porque com o início do cristianismo, os cristãos estavam se convertendo, mas gente de várias estruturas sociais, várias formas culturais, então aumentava na quantidade, mas a qualidade dos cristãos era difícil, comprometedora, por assim dizer. Então, um rigor. E diante dessa situação, que precisava de rigor, com a conversão, a verdadeira mudança de vida, esse texto desconcertava as lideranças, porque no início do cristianismo, nos primeiros séculos, haviam 3 questões que poderiam causar expulsão da comunidade cristã. A primeira era justamente negar a fé em Jesus Cristo. A segunda era o homicídio, uma pessoa que matava o outro. E a terceira era justamente essa questão do adultério. E o texto, então, é complicado, porque como os primeiros cristãos iam avaliar essa situação que não podia ser aceitada? E Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 27, mostrou uma moral muito forte quando ele dizia que não só o adultério, mas até mesmo o olhar de cobiça causava o pecado, a sua condenação. E nesse texto do Evangelho, Jesus, com essa sentença, então, desconcertou estas lideranças. Tanto que Santo Agostinho, no século, mais ou menos no século V, ele vai colocar que cristãos, querendo defender a fé, mas sem a reta fé, colocaram justamente esta problemática do texto. E então vamos ao texto, que está ainda em João, mas é de Lucas. E diz justamente o seguinte, que Jesus vem do Monte das Oliveiras, mostrando justamente sua intimidade com Deus, e vai nos levar justamente a adentrar. Quais são as características do cristão que nós estamos vendo ao longo desse tempo quaresmal?
O que faz o pássaro ser pássaro, o que faz o animal ser animal e o que faz o cristão ser cristão. E aqui nós vamos então na experiência que também ressalta a característica também fundamental do cristão. Jesus lá está sentado como ele fazia, todos os dias o povo vai para ouvir Jesus. Então a característica do cristão, dentre elas, é o quê? É escutar Jesus. Querer ouvir o que ele tem a dizer e não aquilo que eu quero ouvir, mas o que ele quer dizer. E eles apresentam para Jesus justamente esta mulher que foi flagrada. E eles, então, dizem para Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar tal mulher. Então aqui nós vamos ver Jesus como Filho de Deus, o que move a sua ação. E nós vamos descobrir o que move também a ação de um cristão. Será que são somente as leis que fazem o cristão se mover? É a pressão popular? É a pressão de um grupo que faz a pessoa ser cristão? E diz o texto que diante destas testemunhas e diante da lei, Jesus decide o quê? Diz o texto que ele inclina, sentado estava, inclina a cabeça e com o dedo começa a escrever. O texto grego vai dizer grafém, né? da grafia. Ele começa a escrever no chão. Mas eles não aceitam essa atitude de Jesus. E aqui então Jesus vai mostrando. O cristão, o Filho de Deus, ele não age de impulso, ele não age por coerção, ele não se deixa simplesmente obrigar por uma lei. E o que vai levá-lo então a agir? Diz o texto que eles começam novamente, não aceitam que o seu silêncio, e o texto diz que ele se levanta, mas levanta somente os seus olhos, não levanta da posição de mestre, sentado estava, levanta os seus olhos e diz, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a pedra. Não, nós temos uma imagem nos filmes que aparecem as pessoas, cada uma com a pedrinha na mão para jogar, isto, aquilo, mas não é isto. A lei previa a pedra. Qual era a pedra? A pedra era uma pedra de 50 quilos para mais, onde se fazia um buraco e jogava a pessoa que estava condenada lá dentro e mais ou menos 2 ou 3 pessoas iam então ser os executores. Jesus então diz, quem dentre vós estiver sem pecado vai ser o executor, atire a pedra. Jesus aqui não mostra condescendência com o pecado de um, mas também expõe que ele não é condescendente com o pecado de ninguém. Assim nós vamos também adentrando a esse processo profundo da vida e da conversão. E diz o texto do Evangelho que nesse momento, começando pelos presbíteros da palavra grega, aqueles que eram do sinédrio, os responsáveis por julgar, porque eles foram armar uma cilada para Jesus. Ninguém da região podia decretar a morte, mas não podia executar. Teria que ter licença do imperador. Então Jesus, se ele se declara a favor da lei, ele então dá sentença de morte e ele estaria contra o imperador. Ele estava usando a autoridade acima. O povo então, judeu, naquela expressão, poderia acusá-lo de subversão. E se ele também se coloca contra a lei, eles o colocariam como um infiel. Mas diz o texto então que os presbíteros, os anciãos, esta imagem também que às vezes nós usamos da força do grupo para fazer as coisas, nos esconder. A lei diz isso, então vamos lá. Mas a pessoa vai se escondendo atrás de leis, vai se escondendo atrás de grupos. O cristão não é esse. Com essa atitude vai mostrando que o cristão é esse que se expõe. E o texto vai dizer que eles saem todos, fica somente a mulher e Jesus. Santo Agostinho traz a frase que ficou consagrada, né? Relicti sunt duo miseria et misericordia. Para dizer, ali, naquele lugar, restou
seja, o substrato, a essência que ali ficou foi a miséria da mulher e a misericórdia em Cristo. E aqui há algo interessante. Quando nós dizemos de Deus, Deus é puro. Jesus mesmo vai dizer, só Deus é bom. Ou seja, Deus é a essência da bondade. Deus é a essência da misericórdia. Mas dizer que ali ficou a miséria, né? O ser humano é complexo. O ser humano não é uma coisa só. Por isso é melhor dizer que ali ficou a misericórdia. E ali ficou uma pessoa precisada da misericórdia. E Jesus a questiona, ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Ninguém te condenou, como se, né, dissesse, onde estão? Onde estão? Ela diz, não responde, mas do ninguém te condenou, ela responde, como se dissesse, ao não responder a Jesus, onde estão os que te condenaram? Como se ela dissesse, ao cristão não interessa aqueles que me acusam. São Paulo vai dizer isso nas suas cartas também, nem minha consciência. Então, a experiência que o cristão faz, o cristão faz essa experiência da profunda extensão, radicação, pertença à misericórdia. E aqui a sentença que conturbou os primeiros séculos da igreja. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus diz a ela, não diz ao pecado, diz a ela. Porque Jesus então mostra que a pessoa é mais do que o pecado. A pessoa é mais do que as suas circunstâncias. E mostra que, como filho de Deus, o cristão não se deixa mover por causa daquela lei, por causa do grupo, por causa da situação. O cristão se deixa mover pela misericórdia, pelo amor de Deus. Então, que busquemos, sim, fazer experiência, sobretudo no sacramento da reconciliação. Adentremos a Semana Santa com esse desejo de encontrar esse que escreve nos corações e, sobretudo, esse que salva. A experiência do cristão é isso. Cristo me salvou. Jesus Cristo é meu Salvador. Como esta mulher agora faz essa experiência forte, esta experiência dos cristãos. Jesus é o meu único e verdadeiro Salvador. Deus te abençoe. Santa Semana Santa para todos nós.